Olá, meu nome é Anderson, eu sou professor na área de hidrometeorologia e de climatologia e hoje nós vamos apresentar uma introdução ao sistema climático terrestre para ciências ambientais e engenharias. O objetivo de aprendizagem da aula de hoje corresponde à conceituação básica em climatologia, meteorologia e hidrometeorologia, além de interações no sistema climático terrestre. Outro objetivo corresponde na compreensão da importância dos estudos relacionados ao clima para o exercício profissional em engenharia e ciências ambientais. A evolução da climatologia e meteorologia enquanto ciência ocorreu em função da invenção de instrumentos de medição, como termômetro, barômetro, higrógrafo, pluviógrafos, redes de observação, telégrafos, que permitiram que todas essas informações relacionadas a processos que estavam ocorrendo na atmosfera fossem registradas e quantificadas. Então, esses instrumentos, eles permitiram o estudo e a compreensão da atmosfera, no que se refere à lei de gases ideais, da relação entre pressão, temperatura e densidade, permitiu a observação de processos meteorológicos em superfície e, posteriormente, permitiu também compreender qual é a variação da estrutura vertical da atmosfera, no que se refere principalmente à temperatura, pressão e densidade. O sistema climático terrestre é caracterizado por um aquecimento diferencial da superfície terrestre, com entrada de radiação de ondas curtas e saída de radiação de ondas curtas e ondas longas. Esse aquecimento diferencial, em função da esfericidade terrestre e do movimento de translação, permite que áreas de baixas latitudes recebam uma quantidade maior de radiação solar com baixa sazonalidade ao longo do ano, ou seja, com pequena variação entre os meses de verão e inverno. Em áreas de maiores latitudes, há uma maior sazonalidade na incidência de radiação solar, caracterizada por grande amplitude entre os meses de verão e inverno. O balanço energético terrestre é, portanto, caracterizado por um balanço de ondas curtas e ondas longas. Em média, o topo da atmosfera recebe aproximadamente 340 watts por metro quadrado, dos quais apenas 160 chegam efetivamente à superfície. O restante da radiação solar é absorvida ou refletida pelos componentes atmosféricos. Em média, 100 watts por metro quadrado deixam a atmosfera em direção ao espaço. O balanço energético terrestre de ondas longas é caracterizado pela emissão de radiação pela superfície e também pela atmosfera. Como ambos apresentam temperaturas próximas a 300 Kelvin, a emissão de radiação ocorre no comprimento de ondas longas termais, com comprimentos na ordem de 11 micrômetros. Considerando que a superfície geralmente apresenta uma temperatura superior à temperatura da atmosfera, há uma maior emissão de radiação de ondas longas pela superfície. Entretanto, a atmosfera emite radiação solar tanto em direção à superfície quanto em direção ao espaço. Parte dessa radiação é absorvida e armazenada pelos constituintes atmosféricos, como vapor d'água, CO2 e CH4, esses definidos como gases de efeito estufa. Logo, considerando o balanço radiativo de ondas longas entre superfície e atmosfera, aproximadamente 240 watts por metro quadrado saem do sistema terrestre em direção ao espaço na forma de ondas longas. Assim, considerando que em média chegam 340 watts por metro quadrado de radiação solar de ondas curtas no topo da atmosfera, a saída de radiação consiste em aproximadamente 100 watts por metro quadrado, na forma de ondas curtas refletidas pela superfície e atmosfera, e aproximadamente 240 watts por metro quadrado na forma de ondas longas termais, mantendo assim o equilíbrio térmico do sistema terrestre. A figura à esquerda apresenta a radiação média solar incidente no topo da atmosfera ao longo do ano. Observa-se uma baixa sazonalidade ao longo do Equador e uma alta sazonalidade em áreas de altas latitudes. Essa incidência diferencial da radiação solar na atmosfera e, consequentemente, na superfície, induz um gradiente de temperatura que é variável ao longo do ano.
Consequentemente, formam-se células de circulação atmosférica entre os trópicos e as áreas polares que atuam na distribuição de massa e energia em grande escala ao longo do sistema terrestre. Entretanto, o sistema de circulação de grande escala, constituído por células tal como conhecemos hoje, tem sua evolução ao longo do tempo, principalmente através da observação da movimentação atmosférica. Por exemplo, Halley, em 1686, observou a ocorrência de ventos alísios, que ocorrem em áreas tropicais, resultados das massas de ar que convergem de zonas de alta pressão para áreas de baixa pressão atmosférica em direção ao Equador e em função de seu maior aquecimento. Ele sugeriu a formação de uma grande célula de circulação que ascendia em áreas equatoriais e em altos níveis se deslocava em direção aos polos, descendendo, portanto, em função do resfriamento do ar. Entretanto, já haviam observações de campos de alta pressão em áreas de médias latitudes e movimentação do vento em direção distinta que não poderia ser explicada pelo modelo proposto por Halley. Então, tentando desvendar essas questões, Hadley, em 1735, observou mecanismos de circulação atmosférica denominados de ventos de oeste, que sopram de oeste para leste em latitudes entre 30 e 60 graus. Essa contrariedade entre as proposições de Halley e as observações de Hadley começou a ser desvendada por teorias desenvolvidas por Coriolis em 1830, em função de corpos em movimentos, e também por estudos de Farrell em 1856, que propôs um modelo de 3 células de circulação, tal como conhecemos hoje, sugerindo assim um mecanismo de geração de alta pressão atmosférica em 30 graus e outro mecanismo de baixas pressões em latitudes de 60 graus, com 2 células térmicas, que seriam as células de Hadley e a célula polar, separadas por uma célula dinâmica mais fraca, posteriormente denominada de célula de Farrell. Posteriormente, esses mecanismos de circulação atmosférica induzidos por um aquecimento diferencial da superfície terrestre foi lentamente sendo confirmado por observações realizadas por grandes cientistas como Humboldt, Berghaus e Köppen, que produziram mapas globais de precipitação, temperatura, pressão atmosférica e direção do vento. Apesar das inúmeras limitações tecnológicas, grandes avanços foram realizados nos séculos XIX e XX na área de climatologia. Considerando os grandes avanços nas observações climáticas ocorridas principalmente no século XIX e também ao longo do século XX, o principal avanço registrado no último século consistiu no reconhecimento da existência de um sistema climático terrestre em escala global, fortemente conectado por diversas esferas. Essas esferas consistem em atmosfera, que atua na distribuição de massa e energia de forma rápida e instável, hidrosfera, constituída principalmente pelos oceanos, que atuam na regulação térmica em função de sua inércia termal, criosfera, que atua no balanço energético terrestre, além da biosfera, que conecta os ciclos de água, energia e carbono do sistema climático terrestre. Esse sistema climático terrestre apresenta forte interação ou interdependência, ou seja, alterações em uma das esferas serão refletidas em todo o sistema em função do processo de retroalimentação. Por exemplo, alterações na cobertura da superfície terrestre, como o desmatamento que ocorre nos trópicos, pode alterar processos de interação entre superfície e atmosfera, modificando assim a transferência de água da superfície para a atmosfera ou ainda alterando os processos de aquecimento e resfriamento da superfície, que pode impactar diretamente em mudanças na temperatura do ar. As interações do sistema climático terrestre podem ser sintetizadas por esse fluxograma, que detalha as interações entre atmosfera, hidrosfera, criosfera e biosfera, e que em conjunto são denominadas de geosfera. Essa geosfera pode ser perturbada por fatores externos naturais, como atividade solar, com variações na incidência de radiação no topo da atmosfera,
ou ainda por atividades que ocorrem no próprio sistema terrestre, como atividades vulcânicas. A emissão de grandes quantidades de constituintes atmosféricos, como enxofre, por exemplo, pode alterar o balanço energético terrestre e assim alterar a temperatura média global, alterando também o equilíbrio de todo o sistema. Entretanto, atualmente admite-se a inclusão de uma nova esfera, denominada de antroposfera. Essa esfera é constituída pelo homem e inclui todo o conhecimento científico e tecnológico da sociedade, empregado por instituições sociais e econômicas que apresentam diferentes valores, culturas e crenças. Essa organização social humana atua em sistemas de produção e consumo, que são baseados no conhecimento tecnológico e na disponibilidade de recursos naturais. Essa extração de recursos naturais acaba causando impactos diretos na biosfera e, em função dos processos de retroalimentação desse sistema, impacta também nas outras esferas do sistema climático terrestre. Até o momento, buscamos compreender brevemente o sistema climático terrestre e suas interações. Entretanto, falamos por diversas vezes a palavra clima. Então, como podemos definir a palavra clima? Para entender isso, vamos analisar o conceito técnico de climatologia. A climatologia é uma sub-área da meteorologia que estuda o comportamento médio da atmosfera para um determinado período, através de métodos estatísticos. Enquanto isso, a meteorologia consiste em um conceito um pouco diferente. A meteorologia é definida como a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Está relacionada ao estado físico, dinâmico e químico da atmosfera, às interações entre elas e à superfície terrestre subjacente. Assim, quando nos referimos à meteorologia, nos referimos ao comportamento da atmosfera em um determinado momento, enquanto que a climatologia corresponde à observação do comportamento da atmosfera por longos períodos, através dos quais podem ser estabelecidos comportamentos médios. E a hidrometeorologia? Bem, o conceito de hidrometeorologia refere-se à análise de processos e fenômenos relacionados à transferência de massa e energia entre a atmosfera e a superfície em curtos intervalos de tempo. Análise estatística desses processos em longos períodos, por analogia, define o conceito de hidroclimatologia. Bem, o conceito inicial de hidrometeorologia, definido em 1967, ele diz que isso se refere ao estudo da influência do clima sobre as águas continentais. Entretanto, esse conceito está desatualizado, considerando que a superfície exerce uma atividade passiva em relação à atmosfera. Sabendo que o sistema climático terrestre apresenta forte inter-relação e interdependência entre as diversas esferas, alterações na superfície podem causar também alterações nos processos hidrometeorológicos, ou seja, nos fluxos de água e energia entre a superfície e a atmosfera, alterando assim o comportamento de ambos. A forma como podemos descrever a atmosfera e o seu comportamento corresponde aos elementos climáticos, ou seja, esses elementos climáticos consistem em grandezas variáveis que caracterizam o estado da atmosfera. Então, descrevem condições atmosféricas em um dado local e instante, como temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, incidência de radiação solar. Já fatores climáticos são agentes que condicionam os atributos do clima. Por exemplo, fatores como latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes oceânicas definem e interferem o comportamento dos elementos ou das variáveis climáticas. Considerando a definição de climatologia, que corresponde a médias de condições atmosféricas de longo período, e meteorologia, que está relacionada a condições de tempo, como condições atmosféricas em escalas temporais curtas, podemos definir especificamente o que é clima. Então a gente vai utilizar o conceito da Organização Meteorológica Mundial, que define clima como
estado médio da atmosfera, caracterizado por elementos climáticos, em um período de no mínimo 30 anos de observação. Então, esses registros meteorológicos, que são feitos através de uma rede meteorológica, que é constituída por uma série de estações de observação, registram, por exemplo, variações na temperatura do ar em um local específico. Então, na figura, a gente pode ver a variação de temperatura do ar em um local no hemisfério norte. Então, depois de um ano de observações, a gente tem o comportamento específico de um ano. Então, isso não é suficiente para fazer a definição de clima de uma determinada região. Então, por isso, são tomadas medições ao longo de 3 anos, por exemplo. Então, na figura, a gente já consegue perceber qual é a variação, né, da temperatura do ar naquela região. E ao longo de 30 anos, então, no mínimo, a gente pode definir qual é a temperatura média e qual é o desvio padrão, então, da temperatura do ar nessa região. Então, essa é a forma como é realizada a definição de clima, através de registros de, no mínimo, 30 anos. O registro de informações meteorológicas é coordenado por redes e institutos nacionais. No Brasil, essa atividade é coordenada pelo INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que possui uma rede de estações meteorológicas convencionais e automatizadas. Em uma estação automática, as informações são transmitidas de hora em hora para uma central de recepção de dados. Na estação convencional, um observador anota manualmente cada dado 4 vezes por dia, sempre às 00, 06, 12 e 18 horas em tempo universal coordenado. Por padrão, os instrumentos de uma estação meteorológica convencional medem a temperatura, direção e velocidade do vento, o volume de precipitação, a insolação, a umidade disponível na atmosfera, a evaporação e a pressão atmosférica. Na estação meteorológica convencional, o observador também registra visualmente a cobertura de nuvens. Já em uma estação automática, essa forma de observação não é realizada, uma vez que essas estações possuem radiômetros que registram a incidência de radiação solar em superfície. A partir de registros de longas séries temporais, pode-se estabelecer as chamadas normais climatológicas. Mas o que são normais climatológicas? A definição de normal climatológica corresponde a um valor padrão reconhecido de um elemento meteorológico, considerando a média de sua ocorrência em um determinado local por um número determinado de anos. Normal significa a distribuição de dados dentro de uma faixa de incidência habitual. Então, como considera-se que para definir o clima de uma determinada região necessita-se de no mínimo 30 anos de observação, a normal climatológica, então, deve ter 30 anos de observações. No Brasil, nós temos normais climatológicas que vão de 1961 a 1990, uma normal climatológica intermediária de 1981 a 2010 e a próxima normal climatológica a ser divulgada será de 1991 a 2020. Bem, essas medições que são realizadas por estações meteorológicas, elas apresentam, né, uma certa limitação espacial, ou seja, elas correspondem exatamente a processos que estão ocorrendo em um ponto específico da superfície terrestre. Mas as observações do sistema climático terrestre, elas não são realizadas apenas por estações meteorológicas. Então, atualmente, são usados muitos outros equipamentos ou instrumentos de observação do sistema climático que incluem satélites, radares, sondas, navios meteorológicos, aviões, balões, que registram todas essas informações. Bom, essas informações elas possuem, né, uma certa incerteza. Por quê? Porque elas são oriundas de diferentes fontes, elas têm diferentes resoluções, por exemplo, espacial e temporal. Então, algumas têm grandes áreas de abrangência, mas são
muito restritas temporalmente, em outras o contrário, e os métodos de obtenção de informação também são diferentes. Entretanto, esse vasto sistema de observação do sistema climático terrestre, ele permite que todo o globo atualmente seja observado em um grande detalhamento. Então isso permite, por exemplo, que sejam definidos campos de precipitação ou campos de temperatura ou campos de pressão atmosférica que registram a variabilidade espacial ao longo de todo o globo terrestre. Então, esse exemplo ilustra justamente a variação da temperatura no mês de maio do ano de 2020. Então, essa informação ela está disponibilizada na forma de anomalia. Mas o que é uma anomalia? Anomalia corresponde uma variação em relação à média de um determinado período. Então, essa informação que está apresentada, ela tem como base o período de 1951 a 1980. Então, por exemplo, áreas vermelhas, por exemplo, como na Rússia, elas estão indicando que a temperatura está aproximadamente 4 a 5 graus acima da média do período de referência de 51 a 80, enquanto a América do Sul, para maio de 2020, está levemente aquecida, enquanto que algumas outras áreas têm temperaturas levemente inferiores. Por exemplo, algumas partes dos Estados Unidos têm temperaturas 1 grau ou menos 1 grau de diferença em relação a essa média. Bom, esse sistema de observação, ele permite que todas essas informações sejam combinadas em modelos que permitem fazer a reconstrução histórica de muitas temperaturas. Por exemplo, os gráficos eles demonstram a variação de temperatura desde o ano de 1880 para temperaturas médias globais. Então a gente percebe que o ano de 2020, até o momento, está relativamente muito acima da média desse longo período. Da mesma forma que são analisadas, então, anomalias de temperatura em relação a um período de referência, a gente pode traçar gráficos temporais também, como é visto no gráfico inferior à direita. A gente percebe variações na temperatura do ar e na temperatura dos oceanos, no qual verifica-se que houve um aumento de temperatura de aproximadamente 1 grau ou um pouco mais do que isso nos últimos 140 anos. Então, quando nós temos observações de diversas fontes, como sistemas sensores, radares, estações meteorológicas, nós temos a possibilidade de analisar o comportamento tanto espacial quanto temporal de variáveis climáticas em diversas regiões do globo. Então essas duas imagens, elas ilustram normais climatológicas para o período de 81 a 2010, obtidas através da interpolação de dados medidos nas estações convencionais e automáticas do INEMET. A gente pode ver então precipitação e temperatura para o mês de janeiro. Então a gente pode observar, por exemplo, em termos de precipitação, que os meses ou que o mês de janeiro ele apresenta-se bastante úmido, quase em todo o território nacional. Então, por exemplo, regiões do Brasil central, na Amazônia, tem médias mensais de até 300 milímetros. Algumas regiões no Nordeste, por exemplo, tem valores relativamente mais baixos, na casa de 100 milímetros ou menos, e o sul do Brasil em termos de 100 milímetros mensais também. Bom, quando a gente analisa essas informações, por exemplo, para um outro período, como o mês de julho, a gente pode observar grandes diferenças. Então, em termos de precipitação, vejam como houve uma mudança nesse campo. Então, toda a região central do Brasil ela está num vermelho bastante escuro. Então, significa que as taxas de precipitação mensal são muito baixas, então possivelmente inferiores a 50 milímetros por mês. E aquela área de
precipitações elevadas que ocorria na região norte do Brasil, ela está restrita agora apenas a uma pequena faixa. Em relação à temperatura, vejam o que acontece em relação à região sul e sudeste do Brasil. As temperaturas elas caíram consideravelmente. Então, em termos médios, a gente está vendo temperaturas de 16, 18, talvez um pouco menos. E existe uma variação considerável, então, em relação aos meses de verão, nos dados que foram apresentados anteriormente. Então, compreendendo o sistema climático terrestre, a gente pode compreender por que ocorrem essas variações, por exemplo, de precipitação e temperatura em uma determinada região. Então, para o exercício profissional em ciências ambientais e engenharias, é fundamental ter essa compreensão. Então, para efeito de ilustração, são apresentadas as normais climatológicas de 81 a 2010 de precipitação e temperatura. Então a gente pode perceber quais são as áreas mais secas, digamos assim, relacionadas à região nordeste do Brasil, as regiões mais úmidas, por exemplo, no norte do país, e a precipitação média anual para a região sul do país. Da mesma forma, a gente pode compreender a variação da temperatura em território nacional. Bom, a integração de dados meteorológicos obtidos a partir de diversas fontes permite compreender e monitorar o sistema climático terrestre e realizar previsões de curto, médio e longo prazo. Assim, compreendendo os processos meteorológicos de curto prazo e o comportamento médio de longo período, pode-se utilizar esse conhecimento para diversas aplicações, sejam estas científicas, ambientais ou para aplicações em engenharia. Aplicações em engenharia podem incluir estudos de cheias em rios, sistemas de irrigação, projetos de navegação, construção de reservatórios, transposição de águas, cheias urbanas, mapeamento de risco de inundações, infraestrutura de drenagem urbana, previsão de cheias em tempo real. Enquanto processos ambientais e ecológicos poderiam incluir ciclagem de carbono, emissão de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, impacto das mudanças de uso da terra no sistema climático e hidrológico, desastres naturais, entendimento de sistemas naturais e modelagem de base física. Os exemplos apresentados aqui ilustram uma ampla gama de aplicações. Por exemplo, conhecendo o comportamento climático de uma determinada área, como a região sudeste do Brasil, pode-se realizar o planejamento adequado de abastecimento urbano de uma grande cidade como São Paulo, a partir da operação de reservatórios que armazenam água da chuva durante períodos chuvosos para a utilização durante períodos secos, evitando assim possíveis crises de abastecimento. Outra aplicação poderia incluir a compreensão dos processos climáticos e hidrometeorológicos em grandes áreas. Assim, poderíamos investigar como queimadas que ocorrem nos ecossistemas brasileiros estão relacionados com eventos hidrológicos extremos, atividades antrópicas ou como estas alteram os processos de absorção e sequestro de carbono com a emissão de CO2. Ou ainda, como essas queimadas impactam a saúde coletiva da população que reside em áreas próximas a esses eventos. Ainda poderíamos incluir outros eventos extremos, como chuvas intensas, ciclones ou furacões. Então, como planejar a infraestrutura urbana de cidades para minimizar os impactos de eventos extremos? Um exemplo de aplicação incluiria a compreensão das inundações que ocorreram no Rio Grande do Sul em julho de 2020. Então a gente percebe nessa imagem quais foram todas as áreas inundadas na região central do estado do Rio Grande do Sul. Pensando nesse contexto em climatologia e eventos extremos, como podemos relacionar ou contextualizar esses eventos extremos atuais com mudanças climáticas? Esse é um processo extremamente difícil e controverso, porque nem todo evento que ocorre no período atual
de uma forma extrema, ele pode ser atribuído diretamente a mudanças climáticas. Por exemplo, em Porto Alegre, nós temos registros de grandes eventos históricos, de grandes cheias, desde 1926. Então, ocorreram em 1926, 41, 67, 2015 e 2020 novamente. Então, como podemos relacionar? Então, com a compreensão do sistema climático e de sua variabilidade, é possível fazer essas relações. A compreensão do sistema climático terrestre permite também analisar os efeitos de mudanças de uso da terra na disponibilidade hídrica. A figura à direita ilustra a expansão da fronteira agrícola na região norte do Brasil mediante a conversão de áreas de floresta para áreas de pastagem e agricultura. Com essa conversão, são esperados impactos no ciclo hidrológico e possivelmente na disponibilidade hídrica em várias partes do território nacional. De uma maneira geral, grandes áreas florestais têm a capacidade de transferir da superfície para a atmosfera quantidades consideráveis de vapor d'água, o que permite a manutenção de altas taxas de precipitação na região norte do Brasil, associado também a um processo de reciclagem dessa precipitação. Além disso, em função do processo de circulação atmosférica, parte dessa umidade é transportada para as outras partes do país, influenciando também no processo de precipitação dessas áreas. Entretanto, com mudanças no uso e cobertura da terra, essa capacidade de reciclagem da precipitação e da produção de vapor d'água por áreas florestais é reduzida consideravelmente, reduzindo assim disponibilidade de vapor d'água atmosférico e também precipitação. Não apenas na região norte, mas também possivelmente em outras partes do país em função do processo de circulação atmosférica. Relacionando a compreensão do sistema climático terrestre com a variabilidade climática atualmente discutida, podemos compreender possíveis alterações no padrão de eventos extremos. Assim, 3 tipos de mudança podem ocorrer: mudança na média, mudança na variabilidade e mudança na assimetria. Nesse contexto, uma mudança de média, aumento de temperatura, por exemplo, indica uma maior ocorrência de eventos extremos quentes, como ondas de calor, e menor ocorrência de eventos extremos frios. No gráfico, observa-se um deslocamento da curva de probabilidade de ocorrência de eventos extremos para o lado direito. Em relação a mudanças na variabilidade, podem ocorrer mais eventos quentes, como ondas de calor, mas também podem ocorrer mais ondas de frio. Enquanto que, em relação à mudança na simetria, podem ocorrer alterações na probabilidade de ocorrência de eventos extremos de temperatura sem alterar a média de temperatura do ar em si. Uma das formas de quantificar os impactos do aumento de temperatura global em eventos extremos pode ser realizado através de análise de dados observados e simulados. Por exemplo, a ocorrência do furacão Sandy em 2012, que atingiu a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi fortemente atribuída às mudanças climáticas por diversos setores da sociedade. Causou prejuízos bilionários. Uma análise de atribuição desse evento extremo em relação às mudanças climáticas, utilizando modelos de simulação, indicaram que 1/3 da intensidade do furacão Sandy pode ser atribuído ao aumento de temperatura do Oceano Atlântico. A maré meteorológica não atingiria Nova York e túneis e metrôs muito provavelmente não seriam inundados. 40 bilhões de prejuízos em Nova York foram associados ao aumento de temperatura dos oceanos. Mas como os pesquisadores chegaram a esses números? As previsões de precipitação e trajetória do furacão Sandy em 2012, realizadas pelo Instituto Europeu de Previsão do Tempo, ECMWF, indicaram com 8 dias de antecedência que o furacão Sandy iria atingir a cidade de Nova York, enquanto que modelos norte-americanos não indicavam essa ocorrência. Na figura à direita, é possível observar a trajetória real e prevista do furacão Sandy pelo ECMWF. Com base nas previsões realizadas pelo Instituto ECMWF, posteriormente todo o evento extremo foi simulado novamente.
As novas simulações do ECMR-WF incluíram o uso da temperatura dos oceanos com dados de climatologia para o período 1961-1990 de reanálise, com valores entre 1,5 e 2,5 graus Celsius abaixo da média para aquela região. Comparando a simulação do evento em condições atuais e a simulação com dados de temperatura dos oceanos para um período de referência, os pesquisadores concluíram que o Sandy iria ocorrer de qualquer forma. Não foi observada mudança na trajetória. Entretanto, a pressão mínima do furacão aumentou 7,6 hectopascal. A precipitação foi reduzida em até 35%. O impacto médio do vento foi reduzido em até 36% e, muito possivelmente, maré meteorológica e inundações não atingiriam Nova York. Então, essa é uma forma de analisarmos ou atribuirmos o impacto, né, das mudanças climáticas ou do aumento de temperatura na ocorrência de eventos extremos. Então, finalizando, por que devemos compreender ou estudar processos climáticos, meteorológicos ou hidrometeorológicos? Porque assim podemos melhorar nosso entendimento sobre a ocorrência de processos climáticos e meteorológicos. Podemos melhorar previsões de eventos extremos, podemos mitigar possíveis efeitos da variabilidade climática e podemos adaptar estruturas sociais, econômicas, urbanas a processos relacionados ao sistema climático terrestre e sua variabilidade. Então, eu vou deixar duas leituras como referência, então uma relacionada a processos de hidrometeorologia terrestre e o ciclo hidrológico global, escrito pelo Shuttleworth em 2012, e um segundo texto chamado de Componentes do Sistema Terrestre, escrito por Bonan em 2016. Muito obrigado e por hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau!